Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui à gravação do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cubatão. E eu estou prometendo fazer as perguntas, né? Mas eu estou com receio do tempo aí, então estou querendo adiantar. Mas eu quero fazer sim um simuladinho aí para vocês, né? Que eu acho que vai ter prova do guarda municipal, né? Guarda civil, então a gente está tentando adiantar aí um pouco o ritmo das gravações para a galera poder aproveitar aí, né, melhor as leituras do texto. Então a gente parou aqui no artigo 124, né? Até aumentei aqui para vocês chegarem melhor. Paramos no artigo 124 e vamos dar sequência aqui, ó. O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional terá direito à licença com vencimento ou remuneração integral. Então, esse caso, quando você sofre um acidente dentro, né, da sua atribuição, aí você tem o quê? Licença com vencimento ou remuneração integral, tá? Entende-se, parágrafo por doença profissional, a que se deva atribuir com relação ao efeito e causas as condições inerentes ao serviço ou fato neles ocorrido, tá? Então foi dentro ali do seu ambiente de trabalho, que a gente chama de doença profissional. Parágrafo 2, acidente é o evento danoso que tenha como causa mediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Considera-se, parágrafo 3, também acidente a agressão sofrida e não provocada por funcionário no exercício das suas atribuições. Vamos supor, um fiscal, né, foi lá fiscalizar o cara e teve que dar uma multa, o cara ficou nervoso, bateu no fiscal, o fiscal foi agredido, foi machucado, então isso é considerado aí, né, um acidente, né, de trabalho, uma agressão. Parágrafo 4. A comprovação do acidente indispensável para a concessão da licença deverá ser feita no prazo máximo de 8 dias. Gente, é aquilo que eu falo. Banca adora perguntar sobre prazo. Então, você teve lá um acidente, né? Qual é o prazo regular? 8 dias. Tá? Não esqueça isso. Eu sempre aconselho, faça um caderno e anote essas datas, né? Anota lá, artigo 124, acidente, né? Acidente, prazo para solicitar, né? Concessão da licença, 8 dias. Não precisa escrever a lei toda, faz um resuminho lá para você lembrar. Parágrafo 5. O tratamento do acidentado em serviço ocorrerá por conta dos cofres municipais ou de assistência social mediante acordo com o município. Artigo 25. O funcionário licenciado para tratamento de saúde é obrigado a reassumir o exercício se for considerado inspeção médica realizada, né, ex officio, então dentro da lei da administração. Aí o funcionário tem que voltar. Um funcionário poderá desistir da licença desde que, mediante inspeção médica, seja julgado apto para o exercício. Então melhorou, né? Sofreu aquela agressão, mas está melhor e tal, ele pode sim voltar. Aí a seção 3, gente, é a licença por doença em pessoa da família. E aí artigo 126, o servidor poderá obter licença por motivo de doença independente, este definido no artigo 127, nós vamos ver aqui, da presente lei, desde que a assistência pessoal seja indispensável e nessa não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Então, alguma situação lá, né, que aconteceu com uma pessoa dependente sua, que ela precisa do seu auxílio. E aí você consegue essa licença por motivo de doença em família. Parágrafo 1. Provar se a doença é a necessidade de assistência pessoal, sem a possibilidade do exercício cumulativo do cargo ou função e pensão médica prevista no artigo 120 desta lei, né, e seus parágrafos. Parágrafo 2. O servidor receberá integralmente o vencimento ou remuneração percebida normalmente em serviço, desde que apresente atestado médico obtido junto aos órgãos públicos e serviços de saúde contratados ou conveniados integrantes da rede do Sistema Único de Saúde SUS, bem como qualquer médico ou odontologista devidamente registrados no Conselho Profissional da classe.
Parágrafo 3. O servidor deverá apresentar o atestado que trata o parágrafo 1 desse artigo à chefia imediata, no mesmo dia da ausência ou no dia útil imediatamente posterior, devendo constar no atestado apresentado o período de permanência em consulta ou tratamento de saúde de seu dependente, sob pena perda total ou parcial do vencimento ou da remuneração. Caberá à chefia imediato o encaminhamento do atestado ao serviço médico pessoal na data da apresentação pelo servidor. Tá? Então aqui tranquilo, né, gente? Você precisou ali levar o seu dependente no médico e tal, teve uma situação, aí apresenta ou, né, no dia ou no dia útil imediatamente posterior, tá? Então não pode, esses são os prazos que você tem que guardar aí. Parágrafo 4, o procedimento previsto no parágrafo 3 do presente artigo destina-se às ausências de um dia do servidor, um dia, limitada de 10 faltas ao ano, não podendo ser acumuladas no mesmo mês. Então você tem direito a uma, né, falta, nesse caso, né, ausência, não é falta, é ausência, limitada a 10 ao ano, tá? 10 faltas ao ano. Guarde isso, porque é isso que a banca vai cobrar. Então, licença para motivo de doença em família, o que é? Um dia, né? Não pode ter duas no mês, tá lá, não podendo ser acumuladas no mesmo mês, né? Limitadas a 10 faltas ao ano, desculpa, não podendo ser acumuladas no mesmo mês, né? Não é 10 faltas ali, não pode, ó. É um dia do servidor, né? Vou corrigir aqui a minha fala. Um dia do servidor limitado a 10 faltas ao ano, não podendo ser acumuladas no mesmo mês, tá? Então, entendido, né? Às vezes a redação é um pouco confusa, né, gente? Mas é isso aí, tá? Então, olha só, parágrafo 5. Ultrapassado o limite anual de 10 faltas ao ano de que trata o parágrafo 4 do presente artigo, as ausências por licença médica para acompanhamento de dependentes somente serão consideradas para efeito da recebimento da remuneração ou vencimento, na hipótese do servidor apresentar requerimento com os seguintes descontos. Inciso 1, de 1/3 quando a licença exceder o período de 6 a 9 meses. Né? Então, se for uma licença mais longa, aí vai ter um desconto. Né? 2/3 quando a licença exceder o período de 9 até 12 meses. Então, você terá descontado aí do seu salário essas quantias aí. Parágrafo 6º, se a licença para acompanhamento do dependente ultrapassar o período de 12 meses, o servidor não fará jus a vencimento ou remuneração. Então, vamos entender, gente? Vamos lá, passou 10 faltas ao ano, tá? Se você exceder o período aí de 6 a 9 meses, sua remuneração terá desconto de 1/3. Se exceder de 9 até 12 meses, 2/3. Se exceder mais de 12 meses, você não terá remuneração ou vencimento, tá? Entendido, né? É bom fazer uma tabelinha para isso. Parágrafo 7. Em qualquer hipótese, ficam expressamente excluídas as vantagens recebidas pro labore facto, como as gratificações de dedicação exclusiva, de função, de participação em órgão deliberativo e outras de mesma natureza, desde que não incorporados ao vencimento por força da disposição legal para o período que ultrapassar 60 dias. Então, você tem lá algumas vantagens, né? De dedicação exclusiva, de função, de participação de órgão de deliberação. Só que você vai perder isso se essa licença passar de 60 dias. Aí esse seu prolabore que você ganhava mais, não vai poder ser pago, tá? Artigo 127. Considera-se dependente do servidor. Quem são os dependentes? Outra questão que costuma aparecer bastante. Inciso 1, o cônjuge, né, ou o companheiro, tá? Então, marido, né, mulher, parceiro, enfim. Parágrafo 2. O filho não emancipado de qualquer condição, menor de idade, nos termos da legislação civil, ou incapaz declarado judicialmente. Os pais, né? Então, os pais, aí você precisa de alguém para cuidar do pai, não tem ninguém, né? E aí você pode pedir essa licença, tá? Irmão não emancipado de qualquer condição, menor de idade, nos termos da legislação civil, ou declarado ou incapaz
declarado judicialmente. E parágrafo 1, a dependência econômica mencionada nos incisos 1 e 2 desse artigo é presumida, devendo ser comprovada a dos dependentes nos incisos 3 e 4. Gente, essa parte ela despenca nos concursos, tá? Então, se você tem que concentrar estudo, ó, aqui, parte de licença, as bancas adoram perguntar isso. Para fins de concessão de licença por motivo de doenças independentes, além da observância ao previsto no parágrafo anterior, presente artigo, deverão constar do assentamento individual do servidor. E aqui na seção 4, licença gestante, outra que aparece bastante aí. Qual é o prazo de licença gestante? Artigo 128. As licenças gestantes será concedida mediante inspeção médica, licença de 180 dias. Marca aí. Com vencimento ou remuneração. Observado o seguinte. Então, gente, são 6 meses, né? Mas o que está na lei? 180 dias. Não está 6 meses, está 180 dias, né? Eu sempre falo, responda de acordo com a letra da lei. Mas não é a mesma coisa, sim, é a mesma coisa, só que a gente tem que responder de acordo com a letra da lei. Então, são 180 dias a licença gestante. Parágrafo 1. Salvo prescrição médica em contrária, a licença poderá ser concedida a partir do 8º mês de gestação. Contar aí os 180 dias, né? Ocorrido o parto sem que tenha sido requerida a licença, será esta concedida mediante a apresentação de certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 dias. Então, a moça, né, por exemplo, é muito comum às vezes a pessoa ter ali, né, a criança antecipar, né? O 8º mês ali, a criança nasceu, a pessoa não tinha pedido a licença, aí está previsto aqui que ela começa a partir do dia do nascimento ou ela pode até retroagir 15 dias, tá? Parágrafo único. No caso de natimorto, será concedida a licença para tratamento de saúde a critério do médico, mediante inspeção por órgão médico oficial, tá? É aquelas crianças que nascem e morrem, né? A gente chama natimorto, ou já estavam mortas ali no ventre da mulher. Então, aí precisa de tratamento, às vezes tratamento psicológico, enfim, aí nesse caso tem ali afastamento de acordo com o médico. Licença para serviço militar, gente, eu vou pular aqui porque é muito raro isso aqui cair, né? Muito raro, porque normalmente as pessoas acabam, antes de entrar no serviço público, cumprindo o serviço militar, mas só para, eu vou pular para a gente adiantar aqui. A seção 4 traz a licença para interesses particulares, isso é importante, ó. Artigo 131, depois de 2 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimento ou remuneração para tratar de interesses particulares, né? Na prática aqui, gente, vou explicar para vocês que a lei tem algumas coisas que não foram atualizadas ainda de acordo com a Constituição. Só que acontece, você vai responder de acordo com a lei, né, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Cubatão. Na prática, para você ter direito a essa licença para interesse particular, você precisa ter passado o estágio probatório, que é de 3 anos, que na lei aqui traz 700 e poucos dias lá, né, que conforme eu comentei. Então, que não está atualizado ainda, né? Então, o que acontece? Se cair uma pergunta dessa, você vai responder de acordo com o artigo 131. Depois de 2 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimento ou remuneração para tratar de interesses particulares. Essa é uma licença em que você não ganha nada, né, porque ela é sem vencimento. Também não conta para aposentadoria, porque você não está em efetivo exercício. Você está de licença, né, para tratar ali de uma situação particular sua. Parágrafo 1. A licença será concedida pelo prazo máximo de 1 ano, podendo ser prorrogada por mais 1 ano, a pedido do justificado, caso não prejudique o serviço municipal. Lembrando, gente, que essa é uma licença, né, que o poder público, a administração pode conceder ou não,
tá? Parágrafo 2. O requerente deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Parágrafo 3. A licença poderá ser negada quando o afastamento for inconveniente ao interesse do serviço. Tá? Então, aquilo que eu falei, não é, ela pode ser concedida ou não, é a critério da administração. Artigo 132, não será concedida a licença, né, faltou aqui o A na lei, para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transferido, antes de assumir e, igualmente, assumir o exercício, e igualmente ao funcionário em comissão e ao funcionário interino. Né? Então, esses funcionários não têm direito à licença. Artigo 133, só poderá ser concedido nova licença depois de decorrido 2 anos da anterior. Então, você não pode pedir uma licença de 2 anos e em seguida engatar outra, não. Você tem que pegar a licença sem remuneração, volta, fica 2 anos, depois de 2 anos você pode pedir outra. E aqui o artigo 134, o funcionário poderá a qualquer tempo reassumir o exercício, desistindo da licença. Então, você pegou licença lá, resolveu o seu problema em 4 meses. Quero voltar a trabalhar. Posso? Pode. É só você pedir para reassumir. Né? Artigo 135, quando o interesse do serviço público exigir, a licença poderá ser cassada a juízo da autoridade competente. Então, né? Gente, mas por que a pessoa pede licença por 2 anos para tratar de assuntos particulares? Vamos supor aqui, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lá trabalhando na prefeitura de Cubatão, professor, dando aula, aí sou convidado para dar aula numa universidade, né? Aí eu falo assim, nossa gente, eu queria experimentar isso aí. Vou pedir 2 anos, vou ver se eu me adapto lá, como é que é, e aí fico 2 anos afastado, vou trabalhar lá na universidade, né, particular, ver se eu me adapto. Se depois eu achar que eu devo ficar lá, eu peço exoneração, fico lá. Né? Então essa é uma situação, você pode viajar, fazer um intercâmbio, enfim, é uma situação particular sua. Você pode, para cuidar de alguém, né, você não quer usar a licença lá familiar, você quer, né, enfim. Então, você pode, o interesse particular é seu, né? Não precisa ser qualquer interesse, tá? Seção 7, né, da licença a funcionária casada com funcionário público ou militar, também é raro cair, né? Mas está previsto aqui, ó, funcionária casada com funcionário público ou militar terá direito à licença sem vencimento ou remuneração quando o marido for mandado servir, independente de solicitação em outro ponto do território nacional estrangeiro, tá? Então, vamos supor lá que você o seu marido, né? Aqui, você vê como a lei aqui ainda era, né, uma lei que só via homem, não via mulher, né? Porque pode ser uma mulher lá, uma mulher que vai para uma missão no Haiti, eu sou casado com ela, né? Eu quero acompanhar a minha mulher, então peço licença aqui, que eu trabalho na prefeitura de Cubatão, vou lá para a missão junto com a minha mulher. Então está previsto isso, né? Tanto para o homem quanto a mulher. Hoje a lei garante os dois aí, né? Mas é muito raro isso aparecer, tá? Aqui o prazo, né? A licença será concedida mediante pedido prévio, instruído com documento oficial que promove a transferência e vigorará no máximo por 24 meses, tá? E aí, fim do prazo, que se refere ao parágrafo anterior, a funcionária será posta em disponibilidade sem vencimento ou remuneração. Então, por 24 meses é permitido aí. Da licença especial, né? Então, também outra licença importante aqui, ó. Artigo 137, o funcionário terá direito com prêmio de assiduidade à licença-prêmio de 90 dias em cada período de 5 anos de efetivo exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa. É a famosa licença-prêmio, né, que é aquela licença que você pode tirar depois de 5 anos de trabalho de efetivo exercício. Você pode ficar aí 90 dias, né, em casa, por exemplo, né, ou em qualquer lugar que você quiser. Parágrafo 1. Período de licença será concedido de efetivo exercício para todos os efeitos legais, inclusive previdenciários, né, é efetivo exercício, mantidos direitos e vantagens do cargo que estiver ocupando, não acarretando descontos de vencimentos ou remuneração.
Parágrafo 2. O disposto nesse artigo não se aplica aos funcionários públicos ocupantes de cargo em comissão, exclusivamente em comissão, da administração direta e autárquica. Então, eu fui secretário lá durante 6 anos. Eu podia pegar licença-prêmio? Lógico que não, cargo em comissão. Tá? Parágrafo 3. A licença-prêmio será concedida mediante certidão de contagem de tempo, independente de requerimento funcionário e devidamente comunicada ao mesmo à chefia imediata. Né? Isso aqui foi alterado em 2017. Artigo 138. Para fins de licença-prêmio, são considerados de efetivo exercício os dias efetivamente trabalhados, assim como os afastamentos previstos no artigo 95, que nós vimos, né? Então, tem alguns que não garantem o efetivo exercício, tá? Então, é importante isso. Por exemplo, aquela licença sem vencimentos, não é efetivo exercício, tá? Parágrafo único. A contagem de tempo de efetivo exercício para fins de licença-prêmio é interrompida quando ocorrer faltas injustificadas ou quando as ausências, excetuadas aquelas previstas no inciso 1 a 12 do artigo 95 dessa lei, excederem ao limite de 65 dias no período de 5 anos, devendo a contagem iniciar sempre a partir da data de interrupção. Então, para que você garanta aí a sua licença-prêmio, você não pode exceder aí esses 65 dias durante esses 5 anos, senão você perde a sua licença-prêmio. Artigo 139. O funcionário deverá requerer o gozo da licença-prêmio. E aí vem as regras, né? Inciso 1. Por inteiro ou em parcelas não inferiores a 15 dias. Eu posso pegar uma licença-prêmio de 10 dias? Não. Eu posso pegar a minha licença-prêmio em parcelas. Posso tirar 15 dias, posso tirar 30 dias, posso tirar 60 dias, posso tirar 45 dias, né? Em parcelas não inferiores a 15 dias. Não posso tirar 10 dias, 5 dias, tá? 2. Até o implemento das condições para aposentadoria voluntária, tá? Então tem muita gente que está perto de aposentar, pega a licença-prêmio, né? Aí já fica direto. Por quê? A licença-prêmio é efetivo exercício. Então já conta ali. Falta 3 meses para me aposentar. Vou pegar minha licença-prêmio. Já vou ficar em casa a partir de agora, né? Parágrafo 1. Caberá à autoridade competente 1. Adotar manifestação do chefe imediato, sem prejuízo para o serviço, as medidas necessárias para que o funcionário possa gozar a licença-prêmio a que tenha direito. 2. Decidir após manifestação do chefe imediato, observada a opção do funcionário e respeitado o interesse do serviço pelo gozo da licença por inteiro ou parceladamente, né? Você vai solicitar e aí de acordo com o interesse da administração, obviamente, né? Então você vai organizar isso aí. Eu sou diretor de escola, por exemplo, eu que autorizo lá a licença-prêmio. Então, às vezes a pessoa quer muito, mas não dá, porque senão a escola vai ficar, né? Não vai dar para atender. Então a gente negocia, tira 30, tira 15, né? Aqui tá tranquilo, pode tirar os 90, tá? Então é assim que a gente faz. O funcionário, parágrafo 2, deverá aguardar em exercício a apreciação do requerimento do gozo da licença-prêmio. 3. A apresentação de pedido de passagem à inatividade sem a prévia e oportuna apresentação do requerimento de gozo implicará em perda do direito de licença-prêmio, né? Então, se você for para inatividade, né, e não apresentou lá o requerimento, perde, tá? Você tem que fazer o requerimento de licença-prêmio. E aqui o parágrafo 4, gente, preste muita atenção, fica vedado o pagamento em pecúnia em relação aos períodos aquisitivos a vencer a partir da vigência dessa lei. Isso foi alterado em 2017, né, já pela outra administração, não pela que eu participei. Antigamente você podia, né, pedir o pagamento em pecúnia, ao invés de você tirar esse período de licença de 90 dias, você podia receber isso em dinheiro. Então, para muitas pessoas isso era importante, porque às vezes a pessoa estava no sufoco ali, né? 90 dias, né? É uma grana, né? São 3 salários aí que você recebia. Isso mudou a partir de 2017 com a reforma
administrativa da atual administração, né? Muita gente reclamou, falou é o pacote das maldades e tal, mas enfim, isso aí foi retirado, tá? Parágrafo 5. Na hipótese de se tornar inviável o gozo de licença-prêmio, na forma prevista dessa lei, em virtude da aposentadoria por invalidez ou falecimento, será paga indenização ao ex-funcionário ou aos benefícios, conforme o caso dos períodos aquisitivos vencidos. Parágrafo 6. A indenização a que se refere o parágrafo 5º desse artigo será calculada com base nos vencimentos do cargo ocupado referente ao mês de ocorrência, né? Então aqui está prevendo a questão da aposentadoria por invalidez ou falecimento. Isso, né, aí vai ser paga uma indenização, obviamente, porque não dá para prever, né? Às vezes aconteceu um acidente, a pessoa faleceu e aí, né, inviabilizou, lógico, o gozo da licença-prêmio, aí ela é indenizada. Aplica-se o disposto nos parágrafos 5 e 6 desse artigo nas hipóteses em que o servidor foi impedido pela administração de fruir o gozo da licença antes do pedido a passagem da inatividade. Então eu solicitei, mas a administração não me cedeu, mas eu fiz a solicitação, né? Então também aí tem uma indenização. Parágrafo 8. O agente público que de má fé der causa à hipótese prevista no artigo 7 desse artigo, será responsável pelo ressarcimento aos cofres públicos do valor da indenização, garantida a ampla defesa e o contraditório a ser apurado em processo específico. Aqui o cara não deixou o cara tirar, né? Enfim, e o cara ia aposentar, então foi um, né? Pode ser ali, se for julgado má fé, aí tem que indenizar aí, segundo a Lei Complementar de 2017. Capítulo 5 do vencimento, remuneração e das vantagens, as disposições preliminares. Artigo 140. Além do vencimento ou remuneração do cargo, o funcionário só poderá ter direito às seguintes vantagens. 1. Inciso 1. Ajuda de custo. Tá? 2. Diárias. Que é isso, professor? Diária. Diária, sim. Eu era secretário, ia lá, tinha que assinar documento em Brasília, lá, convênio. Aí a gente recebia uma diária para custear, né, as coisas. O motorista recebe diária, porque ele precisa almoçar, ele vai fazer uma viagem, vai lá para São Paulo, vai levar o secretário numa reunião lá em São Paulo. Ele tem que almoçar, né, então tem as diárias aí para eles. Auxílio para diferença de caixa, né, que é uma coisa que hoje nem existe mais. Né? Salário família, gratificações, cotas, partes de multa e percentagem. Tá? Então, tem algumas coisas aqui que já caíram um pouco em desuso, né, mas são aí previstas aí nas disposições preliminares. Artigo 141, só será admitida a procuração para efeito de recebimento de quaisquer importâncias de cofres municipais decorrentes do exercício da função ou cargo quando o funcionário se encontrar fora da sede ou comprovadamente impedido de se locomover. Nesse caso, que acontece muito aí com os cargos, né, secretário, mesmo os motoristas, mesmo quando você vai levar alguém da saúde lá para fazer um tratamento fora, mesmo assistência social, quando tem que fazer alguma coisa com uma pessoa que fazer um atendimento, que a pessoa está lá em Cubatão, mas precisa ir até São Paulo, porque a família está lá, a pessoa está aqui, enfim. Todas essas situações você estará trabalhando fora da sua sede, né? E aí você tem essas questões. Artigo 142. É proibido, fora dos casos expressamente considerados nesse estatuto, ceder ou gravar vencimento, remuneração e quaisquer vantagens decorrentes do exercício da função de cargo público. Seção 2 do vencimento ou remuneração. Então, vencimento, artigo 143, é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei. Então, olha só, parágrafo único, serão classificados no mesmo padrão de vencimentos os cargos de diretor, sejam quais forem as suas atribuições. A mesma regra se aplica aos cargos de chefe de departamento, para os cargos de chefe de divisão e para os cargos de chefe de seção. Artigo 144. Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo,
correspondente a 2/3 do padrão do vencimento e mais cotas ou porcentagens, né, percentagens que por lei tenham sido atribuídas. Então essa é uma diferença que a lei faz de vencimento e remuneração, né? Vencimento é de acordo com o padrão fixado em lei, né? E a remuneração é uma retribuição correspondente a 2/3 do padrão do vencimento. Em outras cidades, isso é bem claro a diferença. Aqui em Cubatão isso é meio confuso, essa questão dos 2/3. Mas enfim, está na lei, né? É aquilo que eu falo, o nosso estatuto aí precisa de uma atualização boa, né? Mas boa mesmo. Nos estatutos mais modernos, o que é vencimento? O vencimento é o seu padrão fixado em lei. É o que a gente chama salário seco, né? Aquele salário que vem no edital. E remuneração é o seu salário, é o seu vencimento, acrescido daquilo que você vai acumulando ao longo dos anos na prefeitura, das suas promoções, das suas vantagens ali pessoais, caso que você acaba incorporando. Aí é a sua remuneração. Aqui não, remuneração é os 2/3 do padrão de vencimento, guarda isso, tá bom? Artigo 145. Aí a banca pode perguntar, porque ela sabe que tem muito candidato que vem de fora, né? E os candidatos que vêm de fora, às vezes, vêm com a ideia dos estatutos que eles já estudaram para outros concursos, mas não é o caso aqui. Artigo 145. Somente nos casos previstos em lei poderá perceber vencimento e remuneração o funcionário que não estiver no exercício do cargo. E aí, os funcionários, o artigo 146, importantíssimo, não sofrerão quaisquer descontos no vencimento ou remuneração durante o período de férias anuais, inciso 1, quando faltarem até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, falecimento de cônjuge, filho, pais, mães e irmãos. Isso aqui, gente, é campeão das bancas perguntarem. Então, você não pode sofrer desconto quando tiver de férias, né? Quando você casar, falecer, sua esposa, seu marido, filho, pai, mães e irmãos, 8 dias, né? Você tem 8 dias aí de licença, tá? 3. Quando licenciado para tratamento da própria saúde pelo prazo determinado neste estatuto, então não pode ser descontado. Parágrafo 4. Quando acidentado ou vítima de agressão não provocada no exercício de suas atribuições e quando atacados de doença profissional. Então vamos supor que... Por que você não pode provocar? Se você provocou a briga, né, uma agressão, aí você não tem esse direito, tá? 5. Quando atacados de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, cardiopatia grave ou pênfigo, acho que fala assim, né? Foliáceo, fogo selvagem, né? Aí também não pode ser descontado. 6. Quando convocados para serviço militar e outros obrigatórios por lei, salvo se perceberem alguma retribuição por esse serviço, caso que se fará a redução correspondente. E aqui, nenhum desconto sofrerá também a funcionária gestante até o limite de 4 meses de afastamento, né? Olha outra incoerência daqui da lei. Lá falou 180, aqui falou 4 meses, né? Provavelmente aí faltou aí essa atualização, mas está aqui, até o limite de 4 meses. E se perguntar, professor, é até o limite de 4 meses? Você responde de acordo com a lei, gente, tá? Artigo 147, perderá o vencimento ou remuneração do cargo efetivo o funcionário que 1. Nomeado para cargo em comissão, salvo o direito de opção. 2. Quando no exercício de mandato eletivo estadual e municipal, e aí é quando ele não recebe, né, o seu vencimento ou remuneração. Por quê? Ele foi nomeado para um cargo de comissão, então ele vai ganhar o salário do cargo de comissão, né? O vencimento, que na verdade é o subsídio. Vamos supor, eu estou lá, Prefeitura de Cubatão, funcionário, me chama para ser secretário. Meu Deus me livre, nunca mais. Mas assim, vamos supor, é só exemplo, viu? Vamos supor que foi para lá para ser secretário. Aí eu paro de receber meu vencimento ou remuneração e passo a receber o subsídio de secretário. A pessoa foi eleita vereador, né? Então, se ela não acumular, né, porque professor pode acumular, professor e vereador, ela passa a não receber mais o
remuneração e passa a exercer lá o mandato dela, né? 3. Quando designado para prestar serviço em autarquia e sociedade de economia mista, no âmbito do município, né? A gente tinha antigamente a Corsã, hoje não tem mais também. Parágrafo único. Nos casos do mandato eletivo municipal, previsto no inciso 2 desse artigo, deverão ser observadas as normas constitucionais vigentes, que é aquilo. Alguns cargos permitem a acumulação com o cargo de vereador, né? Médico, vereador, professor, vereador, pode acumular e ganhar os 2 salários, tá? Artigo 148. O funcionário perderá, inciso 1, com vencimento ou remuneração do dia, quando não comparecer ao serviço, salvo motivo legal e no caso previsto nos parágrafos 2 e 3 desse artigo. 2. 1/3 do vencimento ou da remuneração diária quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte marcada para o início do trabalho ou quando se retirar antes de fim do período de trabalho. Então, fui embora 1 hora antes, né? Cheguei 1 hora depois, 1/3 da diária, né? 3. 1/3 do vencimento da remuneração diária durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum ou denúncia por crime funcional, ou ainda condenação por crime inafiançável no processo no qual não haja pronúncia com direito à diferença, se absolvido, né? Então, perde aí também 1/3 da remuneração diária nesses casos. 4. 2/3 do vencimento ou remuneração durante o período de afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não determine demissão. Olha só, você foi condenado, né? Condenado, mas você não foi, na sua pena não traz demissão. Então você perde o quê? 2/3 do vencimento, mas você continua recebendo, mesmo estando lá na grade, né, preso, tá? Então, tá aqui no inciso 4. Parágrafo 1. No caso de faltas sucessivas, até apareceu aqui uma sirene, hein? É de ambulância, não é de polícia. No caso de faltas sucessivas, os dias intercalados, domingos, feriados e aquelas que não haja expediente serão computados exclusivamente para efeito de desconto do vencimento ou remuneração. Parágrafo 2. O funcionário que por doença não puder comparecer ao serviço fica obrigado a fazer pronta comunicação de seu estado ao chefe imediato para necessário exame e médico e atestado. Então tem que avisar, né, o chefe, tá, gente? 3. Se no atestado subscrito pelo médico examinar o funcionário estiver expressamente declarada a impossibilidade de comparecimento ao serviço, não perderá ele o vencimento ou a remuneração, desde que as faltas não excedam a 3 durante o mês. Então, olha aí, 3 faltas durante o mês, né? Isso aí foi mudado agora também em 2017. Parágrafo 4. As faltas de serviço até no máximo 6 por ano, não excedendo a 1 por mês, em razão de motivo relevante, poderão ser abonadas a critério da administração pelo superior imediato a requerimento do funcionário no primeiro dia útil subsequente ao da falta. Então, faltou lá por algum motivo, estava indo trabalhar, o pneu do meu carro estourou e aí não consegui chegar, né? Deu um problema lá. Eu posso no outro dia pedir, né, uma abonada. Falar, aconteceu isso, um imprevisto, estava vindo, o pneu do meu carro furou, né? Não consegui trocar rápido, aí perdi o horário já. Enfim, peguei um trânsito, né? Tava tendo um feriadão, aí isso é muito comum aqui na região, né? Um feriadão, fiquei lá no congestionamento, né? Isso já aconteceu com várias pessoas, ficarem até 6 horas presas lá no trânsito, e aí, né, perde o dia. Aí vai abonada, vai usar a abonada. Isso já aconteceu comigo quando eu trabalhava no Guarujá, né? Então, peguei aí, nossa, não chegava nunca. Passou meu horário de trabalho lá, que eu tinha acho que 5 aulas, né? Passou o meu horário de trabalho e eu ainda estava na estrada. Não consegui nem chegar. Depois já tive que voltar, porque não adiantava mais ir. Então aí a gente pede o quê? Uma abonada, né? Para esses motivos. Artigo 149. O prefeito determinará: 1. Para a repartição, o período diário de trabalho. 2. Para cada função, o número de horas diárias de trabalho. 3. Para uma e outro, o regime de trabalho em turnos consecutivos, quando for aconselhável, indicando o número de horas
de trabalho exigível por mês, né? Aí teve um inciso 4 aqui que foi revogado, e parágrafo único aqui também foi revogado aqui, né? E artigo 150, o período de trabalho nos casos de comprovada necessidade poderá ser antecipado, prorrogado pelos chefes da repartição, às vezes por algum motivo, né? Precisa prorrogar ali o horário. E parágrafo único, no caso de antecipação ou prorrogação desse período, será remunerado o trabalho na forma de hora, né, o trabalho de hora extraordinária, né? Aí paga-se a hora extraordinária. Vamos parar por aqui, gente, ó, no 150, né? Depois a gente tenta dar aí, concluir aí, avançamos bastante aí na leitura do nosso estatuto. Aquilo que eu falei, gente, licenças, prestem muita atenção, anotem, porque isso costuma cair nas provas, tá bom? Essas licenças, esses prazos, esses períodos sempre aparecem nas provas. Um grande abraço, até a próxima.